Boa tarde a todos. Está escutando aí atrás direitinho? Às vezes ao longo da palestra, sem querer, sem perceber, a gente vai abaixando o tom. Se acontecer isso, avisa para eu poder estar realmente com o som chegando aí até vocês aí que estão mais para trás, tá? Tá. Não, eu prefiro sem o microfone, né? Por isso eu faço sempre o teste. Bom, tá ok? Beleza. Então, alguns aqui já conhecem, a gente já tem feito trabalho juntos, né? Temos estudado juntos, mas sempre tem pessoas que não. Então, eu acho sempre importante, no começo, falar algumas coisas sobre mim e também sobre vocês. Sobre mim é o seguinte: eu não sou professor de nada, não sou mestre de nada, sou uma pessoa igualzinha a vocês. Tenho família, tenho esposa, tenho filho, trabalho, vivo nas mesmas dificuldades, na mesma cidade, né? Talvez só uma coisa que eu tenha que seja uma boa qualidade, que é o seguinte: eu sou dedicado. Quando um assunto ele me interessa, eu procuro estudá-lo. E nesse processo a gente pode ser tipo assim um monitor. Sabe aquele monitor na escola, na faculdade, um aluno que é interessado, aí ajuda também. Tem os professores de verdade, os mestres, né? E tem o monitor, que é uma pessoa. Então eu acho isso facilitador. Por quê? Porque nos permite uma proximidade maior, tá? Nos permite, e eu gostaria que fosse assim, que surgiu pergunta, vocês façam. Existem vários formatos que a gente pode ter numa apresentação. Tem gente que faz assim, no final, as perguntas. Eu aqui prefiro que seja o contrário, porque na verdade, o que nós vamos fazer, o que eu vou tentar fazer, é pegar um fio de meada e que a gente junto vai raciocinar em cima, tá? Outra coisa importante, sempre importante, para essa palestra, para qualquer palestra que vocês forem, para qualquer situação que vocês forem, nunca abandonem a sua inteligência, nunca abandonem a sua capacidade de raciocinar em cima daquilo que está sendo apresentado. E eu já de antemão gostaria de dizer, tá? Se alguma coisa que eu vier falar aqui lhe soar estranho, não estiver de acordo com aquilo que são a sua concepção, não importa o que seja, aquele método que não tem erro, deixa entrar por um ouvido e sair pelo outro. Que eu sempre digo o seguinte: a única coisa que eu não quero é que alguém saia daqui pior que entrou. Então, se alguma coisa que eu vier falar estiver em desacordo e pode gerar esse tipo de situação, deixa entrar por um ouvido e sair pelo outro. Então, muito bem. Isso colocado, o nosso tema: cultivando um bom coração. Em homenagem a quem gerou esse conjunto de ensinamentos que a gente vai estar estudando junto hoje aqui, que veio lá da Índia, tá? É um ensinamento que foi direto ensinado pelo Buda, que na Índia ensinou durante 45 anos, há mais ou menos 2.500 anos atrás. Os ensinamentos são universais. Então, eu vou estar usando uma linguagem aqui mais próxima do nosso tempo. Em alguns momentos eu posso recorrer a algumas palavras daquele tempo ou desse conjunto, mas é tudo universal. É tudo perfeitamente harmônico com o que a gente aprende no kardecismo, com o que a gente aprende lá no taoísmo. Tudo aquilo que são tradições espirituais de luz vão falar a mesma linguagem. Às vezes as pessoas acham que estão falando linguagens diferentes porque as palavras, elas são problemáticas, elas não conseguem expressar. Então, quando a pessoa se pega muito com as palavras, às vezes elas não conseguem compreender. Mas não tenham dúvidas, né? Em tudo aquilo que é essencial, todos esses iluminados que passaram aqui nesse planeta ensinaram as mesmas coisas, tá? Metta Bhavana, metta no idioma Pali, que era o idioma popular na Índia no tempo do Buda. Na Índia, naquele tempo, existiam dois idiomas: o Pali, que era do pessoal assim bem do povão, e existia o sânscrito,
que era da classe religiosa daquele tempo. Chamava-se Brahmanes. Era o brahmanismo, a religião naquele tempo na Índia, né? Então, metta quer dizer amor. Bhavana quer dizer meditação. Mas a meditação, ela tem vários contextos. E um contexto, um significado de meditação que é muito importante é o significado de cultivar. Cultivar alguma coisa. Então, o título ali em português está traduzindo exatamente o que é Metta Bhavana. São ensinamentos, são práticas de meditação destinadas ao quê? A cultivar um bom coração. Não preciso explicar o que é um bom coração, todos nós sabemos, né? O que é o grosso aqui disso daqui? É alguma coisa que, o seguinte, nós aqui no centro, toda terceira sexta-feira do mês, a gente tem uma atividade de meditação. No ano passado, a gente teve também uma palestra, no sábado, onde a gente procurou dar uma visão de conjunto do que é a meditação, que o pessoal chama atualmente, está, vamos dizer, disseminada com esse nome de Mindfulness. Algumas pessoas aqui devem até ter vindo nessa palestra. Então, em verdade, essa palestra de hoje é a segunda parte do assunto Mindfulness. Aquilo foi a primeira. E é muito importante que a gente construa essa visão de conjunto, porque quando a gente vai meditar, a gente tem que saber o que a gente está fazendo. Meditação não é fechar os olhos e ficar assim, não. A gente tem que ter uma ideia do que está fazendo. Ter uma ideia, a gente pode dizer com melhores palavras, que assim, a gente tem que ter uma visão. E a gente procurou naquela palestra dessa visão. Hoje é a continuação. Só para vocês terem uma ideia, isso aqui estava naquela palestra. São os tipos de meditação. Meditação shamatha, que pode ser com foco ou sem foco, que a gente vai chamar monitoramento aberto. Não vou falar disso hoje, senão o tempo não dá para o assunto de hoje. A meditação vipassana, ou do insight, cujo objetivo é descobrir o que a realidade é de verdade, diminuir os enganos que eu tenho no meu olhar. Isso é o vipassana. E aí estava o item 4, meditações discursivas para cultivar um bom coração. Isso foi falado lá, mas não foi desenvolvido, né? Que é esse complemento das práticas de meditação shamatha e vipassana. E o que a gente vai usar? Primeiro, a nossa inteligência, a nossa capacidade de refletir sobre os assuntos de quê? Da vida, importantes, né? Vamos usar a nossa imaginação, vamos usar a nossa intuição para refletir o quê? Nossa condição humana e buscando desenvolver esses 4 aspectos aí, que são os aspectos que traduzem o que é um bom coração. É amor, compaixão, termos que vocês estão mais do que acostumados, termos que vocês já têm com certeza um bom entendimento, mas quem sabe hoje a gente consegue dar um toquezinho a mais que amplia essa compreensão. A alegria empática e a equanimidade. Eu vou pedir a alguém da palestra, da plateia, que às vezes eu me perco aqui, a gente tem que fazer um intervalo no meio, não é isso? Quando der 1 hora aqui, ou seja, são 3, 4 horas, se eu não me lembrar, alguém me avisa. Aqui começa o nosso tema. Então, a meditação da plena atenção que nós temos praticado aqui, que a gente deu aquela palestra esclarecendo, ela tem um aspecto que às vezes as pessoas não percebem. Ela é neutra. O que eu quero dizer com neutra? Quero dizer o seguinte, você imagina o seguinte, vou pegar um exemplo bem... Um cara que seja ladrão, que abre cofres de segredo, sabe? Essa pessoa precisa ter atenção para fazer esse trabalho? Precisa. Quanto mais atenção ele vai fazer, melhor? E a meditação da plena atenção, um treino na atenção. Então tu imagina o seguinte, uma pessoa com mais intenções, capaz de ter uma atenção bem focada,
elas são mais perigosas do que aquele que não tem. Então, o que acontece? A meditação, e a meditação, como eu explico aqui, é a meditação que tem origem budista. Porque os budistas, eles são os campeões dessa parte, né? Então, o Buda ensinou sobre isso e os praticantes, os mestres budistas, eles se dedicaram a isso por muito tempo. Então, gerou um conjunto de conhecimentos que são muito importantes. Então, fala em meditação, todos meditam. Mas assim, o pessoal lembra logo dos budistas, e é dessa fonte. Então, essa fonte vai dizer o seguinte, tá? Sem um solo fértil para você desenvolver a meditação, ela não vai passar de algo superficial. Isso é bom porque aquelas pessoas que com mais intenções forem querer praticar, elas vão poder praticar, mas não vai se desenvolver. Por quê? Porque sem esse solo fértil, ela vai sempre permanecer superficial. Então, quando a gente quer aprender a meditar, quando a gente quer desenvolver a meditação, automaticamente, é interdependente, eu tenho que desenvolver o quê? A ética. É como se a ética fosse o solo para que a meditação possa se desenvolver. Tá? Então, o solo fundamental, o solo fértil para o desenvolvimento da meditação é a ética. E o que acontece hoje em dia? É uma coisa muito boa que o Mindfulness esteja assim, tomou lugar em todo, está um assunto super falado. Você abre coisa de notícia no Google, vem notícia sobre meditação, né? Mas só que nesse movimento, que é positivo, essa parte da ética ficou bastante esquecida. E isso é muito fundamental para a meditação. E o que eu estou me referindo com ética, sobre ética? Eu estou me referindo ao seguinte: quando a gente pensa em ética, se a gente pensar assim, sem muita reflexão, a gente pode imaginar que é uma caixa de ferramentas, tá? Onde tem, vamos dizer, as prescrições para tudo. Faça isso, não faça aquilo, aquilo. Não que prescrições não possam ser boas, mas eu estou falando de uma coisa que vem na base da ética. A ética está na base da meditação. E o que está na base da ética realmente? Uma forma de vida ética é uma forma de vida não violenta. Não tem como você dizer que tem ética se a sua forma é violenta. E essa violência, onde é que ela se manifesta? É nas relações que a gente tem com as pessoas, com os animais, com a biosfera. Então a base da ética é isso daqui: não trazer violência para o mundo apenas para as coisas serem do nosso jeito. Aí eu pergunto para vocês, para a gente poder levar o fio da meada: isso acontece? Trazer violência para o mundo para as coisas serem do nosso jeito? Acontece a toda hora. A ética, para se interiorizar, para ela não ser uma mera, vamos dizer, repetição das coisas que estão na caixa de ferramentas. O budismo tem essa caixa de ferramentas, o cristianismo tem essa caixa de ferramentas, todas as tradições têm, e isso é muito bom. O problema é quando a gente pega essa caixa de ferramentas e se torna fundamentalista em cima daquilo, em vez de considerar aquilo como algo que brota do bom senso e que deve ser usado como uma referência para que a gente tome as melhores decisões possíveis na nossa vida e naquilo que impacta com aqueles que nos rodeiam. Isso é a ética. Então, se a pessoa pega o que está na caixa de ferramentas e usa aquilo como uma coisa literal, cara, pode acontecer muito problema. Eu vou dar um exemplo aqui
que eu até quando estava preparando essa palestra, me deu esse negócio, veio na minha cabeça e eu estava ali em frente ao Google, né? Que hoje em dia você... E eu entrei para ver. Todo mundo conhece uma coisa chamada Inquisição. Mas olha, vocês conhecem mesmo? Eu achava que conhecia, mas eu não conhecia. Eu conheci agora. Eu fiquei muito estupefato. Então vocês imaginam o seguinte: a partir dos ensinamentos de Jesus, que ensinou o bom coração, uma visão que é literal, aonde pode chegar? Ela pode chegar na seguinte situação, gente. Ela pode fazer aquilo que é maravilhoso, que é um bálsamo para todos nós, que é a religião, pode fazer isso se tornar pior do que a falta dela, muito pior. Eu encontrei, nos vídeos que eu vi ali no YouTube sobre isso, ferramentas de equipamentos de tortura que eu jamais imaginei. Um deles, por exemplo, era uma bola que a pessoa bota a cabeça e ela vai fechando, esmagando a sua cabeça. Tinha um outro que era assim, era como se fosse uma cabine cheio de lanças, mas tudo calculado para que não pegasse em partes em que você morreria de imediato. O objetivo é você ficar sangrando ali e sofrendo. Isso na época da Inquisição? Isso eram ferramentas da Inquisição. Mas então eram usadas, né? Hein? Era a ferramenta da época. Então eram Não, usadas. eram usadas. Eu estou querendo alertar a vocês, tá? Que a gente tem que pegar a ética, né? Tem que pegar as recomendações como uma ferramenta de bom senso. Não é uma coisa que eu possa ser literal. Quando eu pego de forma literal, o que acontece comigo? Primeiro eu vou me tornar sectário, eu vou começar a apontar o dedo, e isso não tem a ver com a ética verdadeira. Só tem uma ética que é verdadeira. É aquela que tem na base o bom coração. Porque um bom coração jamais faria aquelas torturas. Olha o grau de confusão que a gente pode chegar. Todos nós que somos espiritualistas, que frequentamos lugares como esse aqui, como o templo budista que eu frequento, temos que estar com isso em mente, porque tudo pode degringolar se eu não estiver atento. Até um ato de generosidade pode te levar para o umbral ou para o inferno, como se diz. Como que pode? É muito simples. Você começa a ajudar uma pessoa, está fazendo aquilo, está feliz, aí um belo dia, a pessoa que você ajudou não é agradecida, faz tudo ao contrário, e aí você começa a gerar dentro de você um sentimento de que, pô, que mal agradecido, e aí você começa a gerar ódio, rancor. Então, isso é a natureza do samsara. Se a gente não tiver, então a tensão é muito grande. Então, um bom coração é a base da ética. E um bom coração, minha gente, não vai se enganar. Não vai se enganar. Então, esses 4 pensamentos incomensuráveis. Eu vou confessar uma coisa aqui. Dos ensinamentos budistas, esse é o que mais fala ao meu coração. Eu, quando conheci isso, meu coração ficou assim, feliz, sabe? E eu fiquei mais feliz porque tem ensinamentos que o Buda é a base de tudo, mas tem mestres que estudam e que colocam de uma certa forma, um certo aspecto. Ele foi ensinado diretamente pelo Buda, um iluminado. Então, como é que surgiu? Qual é a fonte desse ensinamento? Um Brahmane, que era da religião da Índia daquele tempo, sabendo que o Buda, todo mundo estava falando, oh, tem um iluminado aqui, o cara é diferente, você chega perto dele, você já sente. Chegou para o Buda e falou, como eu posso estar com Brahma? Porque no hinduísmo, a iluminação, né, você atingir esse estado transcendental, sinônimo é estar junto com Deus, que eles chamam de Brahma. Então, o Buda ensinou para ele os 4 pensamentos incomensuráveis.
que era a prática que ele poderia fazer para estar com Brahma. Por isso que chama 4 Brahma Viharas, tá? 4 pensamentos que a prática vai levar para que ele estivesse com Deus. Se a forma da transcendência, daquele caminho espiritual que você segue, fala de uma outra forma, tem uma outra linguagem, ele vai chegar nesse mesmo ponto, né? Pensamento aqui tem o seguinte sentido, é importante isso para a gente entender o contexto. Pensamento aqui tem o sentido de motivação, tem o sentido de intenção, tem o sentido de energia que nos movimenta. Então, 4 pensamentos incomensuráveis, tá? 4 motivações, 4 formas de intenção. Na verdade, é uma só com 4 aspectos. Que energia vai nos movimentar? Isso são os 4 pensamentos incomensuráveis. Qualquer dúvida, vamos interrompendo, tá? Então, que pensamentos são esses? O primeiro é o amor, que no budismo eles vão chamar bondade amorosa, amor-bondade, e eu chamo de amor, porque na nossa cultura é assim que a gente chama, tá? E que no idioma Pali é metta e em sânscrito é maitri. E ele está traduzido nessa frasezinha, que todos os seres possam encontrar a felicidade e as causas da felicidade. É simples, né? Não é simplinho? Já dá para ter uma ideia. Só que é simplinho, mas pode, se você começar a contemplar isso. O que é contemplar? Contemplar é diferente de ler. Eu leio, eu entendi. Contemplar é aquilo que eu li, como que eu associo com as minhas experiências de vida reais. Como isso acontece na minha vida. Como eu enxergo isso acontecendo nas minhas relações. Isso é contemplar. É uma forma de meditação. Tá? E é muito, então a gente diz, a gente tem que ouvir o ensinamento, que é a mesma coisa que ouvir uma palestra, pegar um livro, botar uma palestra do YouTube, isso é o ouvir, mas depois eu tenho que contemplar aquilo. E quanto mais eu contemplo, mais significados eu vou encontrando, mais insights aquilo vai trazendo. Então, é simplesinho, é só isso, só daí já dava para praticar. Mas qual é a minha intenção hoje? É pegar esses pensamentos e abrir o máximo que eu posso num momento de 2 horas e também com aquilo que eu consigo expressar, porque é mais do que eu posso trazer, inclusive, né? Então, primeiro, amor, bondade, mais compaixão, karuna e taruna, ou seja, em Pali e em sânscrito, eu botei os nomes em uma homenagem à fonte, tá? O que é a compaixão? Que todos os seres possam se libertar do sofrimento e das causas que levam ao sofrimento. O terceiro, alegria empática, que em Pali é mudita. Que todos os seres nunca sejam separados da grande alegria que está além do sofrimento. Eu aqui venho praticando, que a gente tem sempre problema da tradução, eu sempre apliquei assim, que todos os seres nunca sejam separados da grande felicidade que não conhece sofrimento. Mas eu falei, não está conseguindo traduzir direito, porque é a alegria, estou falando de grande felicidade, é porque grande felicidade é sinônimo de alegria. Agora eu estou transformando, até quem pratica conosco aqui das sextas-feiras vai mudar, a gente vai botar essa novidade, que todos os seres nunca sejam separados da grande alegria que está além do sofrimento. E a equanimidade, que todos os seres possam permanecer em equanimidade, livres do apego e livres da aversão. Se você olhar, essa definição de amor-bondade, que todos os seres possam encontrar a felicidade, ela bate com a nossa definição de amor do dia a dia? Vamos começar a explorar um pouquinho isso aí.
que acontece quando a gente, sem reflexão, fala a palavra amor? Junto com o amor está uma outra coisa que parece, mas não é, que se chama apego. Então, esse amor aí, se eu conseguir raciocinar, é um amor que pode brotar da inteligência, que pela inteligência, pela contemplação, pela reflexão de como as coisas são e como a vida é, a gente pode desenvolver esse tipo de amor. Não precisa ser assim, eu tenho amor ou eu não tenho amor. A tradição do budismo tibetano, eles consideram fundamental a prática, junto com a prática de Vipassana, de Shamatha, essa prática, que é que vai levar ao bom coração. Os motivos eu já falei no início, mas tem vários motivos, né? Então, quando eu quero praticar esse pensamento, se eu sou uma pessoa que contemplei bastante o que é o apego, os malefícios que o apego pode trazer, ou eu sou uma pessoa que não contemplei, que não estou com esse entendimento, ambas as práticas vão ser positivas, mas a segunda vai ser mais profunda. Concordam comigo? Né? Compaixão, que todos os seres possam se libertar do sofrimento. Isso é a compaixão? É. Assim, normalmente a gente associa compaixão com aquela palavra, empatia. Concordam? Obviamente que sem empatia é difícil ter compaixão. Mas em realidade, a empatia não é a compaixão. A empatia é a ferramenta para você desenvolver a compaixão. Porque a compaixão, ela em realidade, é um desejo que nasce em você de ajudar a tirar os seres do sofrimento, inclusive o seu próprio. Então, o que acontece com a empatia? Ela é ótima, mas ela tem perigos. Se eu for só empático, né? E se eu pegar o sentido da palavra compaixão, paixão é sofrer, já está dizendo, sofrer junto, eu tenho compaixão pela pessoa, então quer dizer que eu vou sofrer junto? Vão ficar dois desesperados. Esse não é o verdadeiro sentido da compaixão. Essa ressonância com o sofrimento do outro, ela é necessária, que é a empatia. Mas dentro da compaixão tem que surgir uma outra coisa, que é a vontade de ajudar aquele ser, para que esse sofrimento cesse. Senão você é só desesperado. Então, só daqui a gente vai perceber duas coisas que são muito importantes. Eu preciso de duas asas para realizar o que a gente chama de iluminação, transcendência, ficar junto a Deus, atingir o paraíso, não importa o nome. Eu preciso de duas asas. Uma asa é a asa do coração, amor e compaixão. E a outra asa é a asa da sabedoria. Porque só a sabedoria vai me dar as ferramentas para conseguir fazer com que essa compaixão possa ser de auxílio. Um exemplo, eu sou uma pessoa de ótimo coração, quero ajudar, estou na praia, uma pessoa começa a se afogar. Eu queria lá salvar, mas eu não sei nadar. Vou poder fazer alguma coisa? Então, nadar é o papel da sabedoria, e a compaixão, aquela empatia, é a vontade de ajudar. Então, quando a compaixão genuína surge também a seguinte coisa dentro da gente: eu tenho que aprender como ajudar. Eu tenho que desenvolver a sabedoria. Porque se você pegar o Buda, se você pegar Jesus, tá?
Qualquer situação que você tenha, ele sabe o que fazer. Você não. Você está preso nela, você está totalmente cego. Mas ele sabe exatamente. Então, por isso que ele vai poder te ajudar. Ponto 1. Segundo, por ele ter essa visão ampla, ele não vai se desesperar. Porque ele tem a visão ampla. É que nem o filho da gente pequenininho, que está ali no berço, que está com aquele brinquedinho. Aí você quer que ele vá dormir, você tira o brinquedinho. Ele começa a chorar. Ele acha que aquele brinquedo nunca mais vai voltar. Mas você, que é o pai, sabe que amanhã ele vai voltar. Então isso é a diferença em ter o método para ajudar e só ter o sentimento. Então, existem mestres budistas que falam o seguinte, né? Compaixão sem sabedoria é prisão. Sabedoria sem compaixão é prisão. O que é sabedoria sem compaixão? A pessoa começa a praticar vipassana, qualquer método, e vai desenvolvendo uma visão mais pura, mas fica absolutamente, não está ligando o que está acontecendo com os outros. Ele tem uma visão profunda, mas ele não tem. Então, a gente sempre tem que contrabalançar essas duas coisas. Beleza. Alegria empática, budita. Que todos os seres nunca sejam separados da grande alegria que está além do sofrimento. Se eu pratico compaixão e amor, naturalmente surge a alegria. Naturalmente surge. Pense assim, alguma vez que você fez uma ação totalmente sem nenhuma intenção de retorno, seja do fundo do seu coração você ajudou alguém, isso não traz uma alegria que vem de dentro? Não é? Não é uma alegria muito genuína, porque você não veio de nada. De onde que ela veio? Veio de você, né? Então a alegria é isso. E a alegria, a gente vai ver também mais para frente, que é o antídoto da inveja. Eu sei que ninguém aqui tem inveja, eu também não, tá? Né? Mas assim, às vezes a pessoa está no trabalho, aí tem um cargo que vagou mais em cima, você estava interessado, que não tem nada demais, é justo, tá? Mas aí foi o outro que foi escolhido. Aí vem a frase, mas por que foi ele e não eu? Acho que isso não é inveja. Lógico que tem vários graus, tá? A alegria é o contrário disso. Quando a gente fala alegria aqui, ele tem o seguinte sentido: eu vou me alegrar com tudo, com as coisas boas que acontecem para mim, mas também com as coisas boas que acontecem com os outros. Quando eu faço isso, tem uma coisa escondida que a pessoa nunca pensou e que vai acontecer. Os motivos para ela estar alegre vão o quê? Aumentar. Porque eu tenho motivos quando alguma coisa boa aconteceu comigo. Mas se qualquer coisa que acontece com todas as pessoas, eu também me alegro, eu vou ficar tenho muito mais motivos para me alegrar. Minha vida vai se tornar muito mais alegre. E como é que isso se relaciona com a meditação? Se relaciona da seguinte forma: tudo isso se passa na nossa mente, esse tipo de pensamento, porque eu não tenho consciência. Então a base de tudo é a consciência. E a base de tudo é esse bom coração. E o que é equanimidade? Eu vou desejar aquilo que é bom só para mim? Olha, a equanimidade, se você for explorar em profundidade, tem vários aspectos. Vamos falar de alguns aqui, tá? Primeiro, equanimidade vai significar o quê? Eu vou desejar que essa felicidade e que essa erradicação do sofrimento seja para todos. Aí você pode perguntar, mas vem cá, eu vou desejar isso para o Hitler? Vou desejar isso para o rapaz que assassinou um monte de garotos ali na escola? Sim. E aqui está um segredo que faz a gente entender os ensinamentos de Jesus e de Buda de uma maneira muito mais, vamos dizer, que a gente consegue aplicar com muito mais facilidade, tá? Que é o seguinte: o que Jesus falou e Buda falou a mesma coisa, né?
amai os seus inimigos. Não é isso? Não responda à agressão com violência. Agora eu pergunto, vamos fazer aqui uma comparação, né, sobre o amor, que todos os seres possam encontrar a felicidade e as causas da felicidade. Ok, se você chegar para mim e me pedir para, vamos dizer, eu amar o Hitler como eu amo meu filho, a minha esposa, que só de você pensar o coração já fica assim quentinho, que você quer abraçar, isso é totalmente irreal, gente. A gente não está falando de coisa irreal. Irreal para a gente, agora. Mas, se você considerar que amar consiste no seu fundamento em desejar que aquela pessoa encontre a felicidade, e porque você desenvolveu a sabedoria concomitantemente, você entende por que a pessoa tem aquele tipo de ação, você consegue amar todos. Você não quer abraçar, você não quer beijar, mas você pode simplesmente desejar que possa encontrar a felicidade. E principalmente, o quê? As causas que levam à felicidade. A equanimidade também tem a ver, além de ser, tem a ver o seguinte: nós vivemos num mundo que ele é totalmente flutuante. Tudo está mudando, a todo momento, nas nossas vidas. Eu estou falando mentira? Bate com a experiência? Bate. Então, o que acontece? O que é essa equanimidade? Quando eu não tenho a sabedoria, o que eu faço? Eu, sem pensar, não é que eu vou ficar pensando, não, nada muda, tudo é fixo, não é que eu fique pensando. Isso está intrínseco, está dentro de mim. É uma coisa que está aqui, que eu sinto assim. Eu não estou com esse aspecto ligado, meus olhos não estão enxergando isso. Então, sem querer, o que acontece? Eu fico desejando que tudo fique estável, fixo, e quando vem alguma coisa, aí é um abalo gigante. Se eu já compreendi que é assim, não é que eu vou, veio aquilo que não é legal, eu vou continuar feliz. Não é isso. Mas assim, o impacto que isso vai causar vai estar um pouco amortecido, né? Então, equanimidade tem a ver também o seguinte: a natureza da nossa experiência é assim, a montanha-russa. Equanimidade significa também o seguinte: eu vou me abalar menos com esses altos e baixos, eu vou procurar estar equânime, estar menos influenciado por isso que acontece. Vamos ver a hora aqui para não... Parecem os incomensuráveis, mas são falsos. No budismo, esse ensinamento é... Você falou que a vida é como se fosse uma montanha-russa, esse seria um sentimento que vai funcionando. Mas minha dúvida é, ao me aproximar dessa equanimidade, eu estaria aproximando de certa forma de uma apatia, sentimento, das coisas? Excelente pergunta. Olha ali, parecem, mas não são. A apatia tem a ver com indiferença. Pode ser confundida. Às vezes a gente pensa, eu já desenvolvi, na verdade, eu desenvolvi foi a indiferença. Porque essa compreensão, tá, ela não é para você não fazer tudo que você tem que fazer para tentar modificar as coisas. Mas significa apenas o seguinte: que eu que tinha olhos ingênuos, agora tenho olhos mais sábios. E que não adianta eu ter requisitos que não são possíveis de realizar. Se tudo correr bem, e é assim que eu desejo para mim, para todos vocês, nós vamos ficar velhos, eu já estou mais perto. Vamos ficar doentes e vamos morrer. Isso são experiências legais? Não. Do nosso ponto de vista comum, não tem nada de legal nisso. Mas assim, eu tenho que passar a vida inteira fechando os olhos que isso existe?
bem no exemplo que você pediu. Eu vou fechar os olhos para que isso exista? Não. Agora, eu ter compreensão que isso existe vai me dar condições de viver melhor, porque tudo aquilo de bom que está acontecendo, eu valorizo muito mais. Vocês já viram relatos de pessoas que sofreram acidentes graves e que conseguem se recuperar? O valor que elas passam a dar, de repente valor para coisas que a gente não dava a mínima. Eu posso dar até um exemplo meu pessoal. Quando eu tive úlcera, lá em 2000, que eu fiquei alguns dias no hospital, né, e depois alguns dias em casa. O primeiro dia que eu consegui sair à rua foi a maior felicidade que eu já tive. Inclusive eu quase morri, porque foi úlcera perfurada, eu fui bater na emergência. Mateuzinho, meu filho, ia fazer 1 ano. Tu imagina como ficou a minha cabeça. Então, o lance da equanimidade, da gente não ser arrastado pelos altos e baixos, é sabedoria, no sentido de não negar a nossa condição humana, tá? Mas sim de saber valorizar de forma muito profunda as relações que a gente tem, as pessoas com que a gente convive, tudo. O ar que eu estou respirando, tudo aquilo que é muito simples, eu passo a valorizar. Então, isso é se tornar indiferente de forma nenhuma. Agora, se a pessoa confundir o conceito, ela pode achar que é o seguinte, que é desenvolver uma couraça em que a pessoa não é afetada. Tudo acontece, não, eu tenho uma couraça. Não é isso. O nosso coração, se diz que o coração da compaixão é um coração em carne viva, porque ele sente as dores do mundo, mas não é um coração desesperado. É a diferença. No caso desse alto e baixo, né, seria mais relacionado então com o distanciamento exatamente da aversão e do apego, que estariam nos dois extremos. Exatamente. A equanimidade, inclusive a gente vai ver, né, volta aqui, você pescou um ponto muito importante, que todos os seres possam permanecer na equanimidade. O que é permanecer na equanimidade? É estar livre do apego e é estar livre da aversão. Porque quando acontece uma experiência boa, qual é a nossa tendência? Não é querer apegar? Não querer mais largar? Tipo assim, o casal que resolve se separar, um deles não quer e vai e mata o parceiro. Eu pergunto... Isso aconteceu na vez? Não, isso sempre aconteceu. Agora só está sendo divulgado e está sendo feito, né, uma conscientização. Que bom. Mas eu pergunto, a pessoa que fez isso amava a outra? Não, amava não. Tinha apego. E o apego é sempre a quem? Aquilo que aquela pessoa movimenta na minha energia. Isso é o apego, não tem nada de amor, né? Tá? Respondi a pergunta? Você queria perguntar também alguma coisa? Respondíamos? Então parece os incomensuráveis. O apego, já falamos. Quem é que é o falso da compaixão? Que a gente chama de inimigo próximo no budismo. É a pena. Por que a pena? Porque a pena, quando eu estou com pena de tal pessoa, se você se sentir sentindo pena, você está numa posição, você sem querer, você está se colocando numa posição superior, e o outro é um coitadinho que eu estou sentindo pena. Não é compaixão, tá? E o outro a gente chama de compaixão idiota. O que é compaixão idiota? Compaixão idiota é assim, uma pessoa muito convincente, com uma lábia, mas que tomou várias e chega te pedindo um dinheirinho, sem falar para quê? Ah, você podia me dar um dinheirinho, não sei o quê. Alguém já passou por isso aqui? Você está vendo que ele vai pegar aquilo para beber. Se você entregar o dinheiro, se você sentiu compaixão, essa compaixão é a compaixão idiota. De novo,
Compaixão sem sabedoria não serve. Sabedoria sem compaixão não serve. Deu para entender o que é compaixão idiota? Compaixão idiota é assim também. Um pai ou uma mãe que tem lá o seu filho, né? E que fica com pena e atende a tudo. Não dá nenhum limite, não dá nenhuma, não contraria em nada que seria melhor contrariar, porque fica com pena. Compaixão idiota. Exato. E o que também é absolutamente inadequado? Aquele que vai dar a correção, mas movido por quê? Pela aversão. Aversão quer dizer ódio, raiva. Alguma pergunta? Esse exemplo seria o idiota do pedinte, que vai usar o dinheiro para uma cachaça, alguma coisa. Se, no caso, você julgar você ajudar as pessoas com uma coisa idiota, seria que você faria um julgamento de valor sobre o que é melhor para as pessoas? E nesse caso, seria que você, por exemplo, eu imagino que eu não sei o que é morar na rua, nunca morei na rua, nunca passei fome, nunca tive problemas que a pessoa que mora na rua tem no bairro. Como é que eu sei julgar o que é melhor para ela ou não, naquele momento da situação? Não se trata de julgar. Se trata o seguinte: se você quiser pegar essa pessoa e dar um prato de comida, compaixão boa. Se você pegar essa pessoa e levar para sua casa, der um banho e der comida, ou levar para um lugar em que ela possa ser atendida, compaixão boa. Mas se você incentivar o uso do álcool, por exemplo, que é uma droga, você está faltando sabedoria. Porque você está julgando que esse tipo de coisa, você está julgando, é isso, não é a pessoa. Você tem discernimento para saber que isso só causa mais sofrimento. E não é causa que leva à superação do sofrimento. Então, a gente tem que ter esse conceito, porque esse conceito de compaixão é muito mal entendido. A compaixão, gente, não é fraca. A gente acha que ser compassivo é ser bonzinho. Tem nada a ver com ser bonzinho. Você está numa... Eu vi um vídeo que eu achei fantástico. Vou tentar reproduzir em rápidas linhas o que fala. Era um psicólogo e uma professora budista, em que esse psicólogo, ele defendia que a raiva tinha sua serventia. E a professora budista, como toda budista, não acredita nisso. Acha que não tem nenhuma, né? Então, aí ele deu o seguinte exemplo. Você está numa reunião, aí tem uma pessoa muito preconceituosa que começa, pega qualquer tipo de ser que seja motivo de preconceito, tá? E começou a falar, né? Aí o cara falou: você precisa ter raiva para fazer alguma coisa. Ela falou: não, se você não fizer alguma coisa, se você não interferir, você não tem compaixão. Agora, você tem que fazer isso sem nenhum sentimento de aversão por aquela pessoa que está fazendo o ato, porque a ação que eu estou falando aqui é para parar aquele ato e não para ser contra a pessoa. Todas as pessoas, na visão do budismo, todos os seres são maravilhosos. Só que eles têm, tipo assim, uma capa em que eles pensam que não são. Essa capa aparece pelos pensamentos, por isso a meditação. Então, a compaixão não tem nada de ser fraca, é a coisa mais forte que tem. Agora, quando você está movido por aversão, qual de nós que já não enfrentou alguma situação com raiva? Porque o que é a natureza da raiva? É querer fazer o que com o outro? Destruir, de alguma forma. A natureza da raiva é querer destruir. A natureza da compaixão é totalmente diferente. Se eu vou agir pela natureza da raiva, alguém que está causando problema, o que eu vou fazer? Eu vou destruir.
Bota a pena de morte. O que é a pena de morte? Destruir. Cara, eu me livro dos problemas. A compaixão não. E aí, a compaixão junto com a sabedoria, e isso é a diferença do Buda para a gente, é que o Buda em cada situação, ele sabe o que fazer. E nós não sabemos. Quem daqui nunca teve experiência ou experiências de querer ajudar alguma pessoa, seja quem for, um amigo, um desconhecido, um familiar, e que deu sempre com os burros na água? Por quê? Porque a gente ainda não tem a sabedoria para entender o que é, sabe, o botãozinho que tu tem que apertar, e o Buda sabe. O Buda era muito inteligente. Eu nem preciso dizer que sou muito admirador, né? Mas eu sou de Jesus também, tá? Mas assim, a minha conexão, ela é com o Buda, né? Tudo do Buda você chega pela inteligência, inclusive ao amor. Cara, isso é muito incrível. O Buda teve um caso em que uma mulher perdeu o filhinho recém-nascido e ela ficou muito desesperada. Qualquer um de nós ficaria extremamente desesperado. Aí ela procurou o Buda. Ela procurou todo mundo para ver se dava um jeito. Aí ela procurou o Buda. Aí o Buda falou para ela, ela pediu ao Buda, faz alguma coisa, eu preciso que ele volte a viver. Aí o Buda falou, não, eu farei sim, mas tem uma condição. Eu quero que você me traga uma semente de mostarda de uma casa em que nunca o sofrimento da morte tem estado. Quando você me trouxer uma semente de uma casa assim, eu ressuscitarei o seu filho. E ela saiu. Foi na primeira. Você poderia me dar uma semente de mostarda? Sim. Alguém já morreu aqui? Você já teve dor da perda? Já. Foi em 100 casas. Aí, cada casa que ela ia, o que ela desenvolveu? A compreensão que isso faz parte da vida. Aí ela voltou ao Buda e compreendeu. E virou uma praticante. Foi lá ser da ordem do Buda, da Sila. Bom, vamos lá, senão... Outra coisa, a gente já falou um pouco. Quando eu estou praticando esses pensamentos, eu também estou praticando eu estou fazendo alguma coisa que é o antídoto de quê? Que são os opostos desses incomensuráveis. Qual é o oposto do amor? É isso que a gente estava falando. Esse sentimento de quê? De aversão. Eu gosto de falar aversão porque é mais fácil de sentir. Você é capaz de sentir quando você tem aversão? De ter consciência quando a aversão está se manifestando? Porque uma raiva muito grande a gente sente mais fácil, a gente percebe. A raiva é muito destrutiva, mas ela é fácil de perceber. Mas a aversão não. A aversão é aquela má vontadezinha. Sabe? Eu tenho que sair ali, mas eu não quero. Então... Isso é aversão, gente. Obrigado. Qual é o oposto da compaixão? É a crueldade. Crueldade. Qual é o oposto da alegria empática? Já falamos, é a inveja. E qual é o oposto da equanimidade? É o autocentramento. Eu, em vez de perceber o todo, querer o bem para todos, eu só quero pensar em quem? Eu. Isso significa, acarreta o quê? Se eu estou pensando em mim, no meu eu, isso está levando para o quê? Para uma separatividade entre mim e os outros. E dessa separatividade vai brotar o quê? Raiva. Porque quando esse outro pegou aquilo que eu queria, eu estou numa competição com ele, o que vai acontecer? Eu sinto raiva. Então, esses 4 pensamentos é uma forma de praticar para erradicar a raiva, o ódio, a crueldade, a inveja e o autocentramento. É uma forma. Bom, refletindo sobre a nossa condição humana, há um anseio que é comum a todos os seres humanos. Então, qual é o objetivo? Vamos pegar a frase: que todos os seres possam encontrar a felicidade e suas causas.
Vamos contemplar isso, né? Vamos falar agora está falando felicidade, então tem que refletir sobre isso. Há um anseio que é comum a todos os seres humanos, qual é? Hein? É a felicidade. Mesmo que a gente não expresse, é isso. E esse sentimento de querer ser feliz é absolutamente válido. Não tem nada de errado. É correto. É legítimo. Se a gente refletir mais um pouco, a gente vai ver que não são só os seres humanos que querem isso. Qualquer ser que você conseguir imaginar quer ser feliz. Eu sempre dou esse exemplo, né? A baratinha está passando aqui, aí eu vou aqui com o meu pezinho, né? Ela sai correndo. Por que ela sai correndo? Porque ela não quer sofrimento, ela quer felicidade. Então, na verdade, esse anseio é comum a todos os seres, e não apenas aos seres humanos. Agora, o pessoal do centro falou que ia ter uma prova também da palestra. Você não avisou? Falou, avisei. Temos uma prova agora, ó. Já tem até a questão. Cada um vai preencher aí. Não precisa preencher só com uma coisa, não. Pode botar várias coisas. O dia em que eu serei feliz. Pensa aí. Bom, todo mundo já pensou. Então, o que é a felicidade? Eu vou chamar aqui 2 tipos de felicidade, para a gente pensar sobre eles. Um tipo de felicidade eu vou chamar de condicionada. O que quer dizer condicionada? É um xingamento aquela felicidade? Não tem nenhum xingamento. Quer dizer simplesmente o quê? Que ela depende de condições. Se eu fico feliz quando viajo, então dependo de viajar. E onde é que aparece a felicidade? Na energia. Tudo que a gente faz é para movimentar a energia. Então, essa felicidade condicionada, que eu vou chamar também de mundana ou hedonia. O que quer dizer essa felicidade mundana? Que ela brota do que a gente recebe do mundo. A fonte é externa. Ela entra pelos 5 sentidos, né? Ela depende de uma companhia que eu quero ter. Ela é condicionada, o que não significa dizer que ela não presta, não é isso. Eu só estou tentando compreender que ela é condicionada, que a fonte é externa. E existe uma outra felicidade, que eu vou chamar de felicidade genuína, que eu já tenho um exemplo aqui. Quando você faz um ato qualquer, que você se sente bem, independente de qualquer coisa, você tem um bem-estar, uma alegria, né? Agora, é muito interessante que essa felicidade, esse termo felicidade genuína, não fui eu que inventei, e nem é budista só. Se você pegar a antiga Grécia, eles tinham esse conceito lá, chamava-se eudaimonia, contrário de hedonia, tá? Se você pegar a Índia, as tradições hindu, eles tinham a mesma coisa, o nome lá é sukha, contrário de dukkha. Dukkha é insatisfação. Só fechar aqui para... Obrigado, né? Então, Mahasukha é essa felicidade que é o contrário daquela... As duas são importantes, mas uma depende de fatores externos, que era aquilo que a gente estava conversando. Se eu vejo que isso tudo é fixo e tenho essa expectativa que nunca possa mudar, cada vez que acontecer, eu desabo. Muito bem, vamos fazer um intervalinho, depois eu... Muito bem, podemos retomar? Então vamos ligar no ponto que a gente está. Estávamos falando que existe uma felicidade condicionada, uma felicidade que ela é mais natural e que brota de dentro. Pirâmide de Maslow. A primeira vez que eu ouvi falar sobre isso foi num curso que tinha a ver com trabalho, e cujo tema do curso era motivação. O que faz as pessoas se motivarem, né? Então, o que acontece? O Maslow é um psicólogo que morreu aí pela década de 70,
O que ele nos legou aqui? Tá? Ele disse o seguinte, que nós, seres humanos, tá, temos uma hierarquia de necessidades, ou seja, uma hierarquia de motivações. Essas motivações são desses 5 tipos aqui: fisiológicas, segurança, sociais, estima e autorrealização. Tirando a última lá, você vai perceber o seguinte, que todas essas outras aqui são do ramo da felicidade condicionada. Agora, elas são importantes? Lógico que sim. O que é uma necessidade fisiológica? Necessidade de comer, necessidade de beber, excreção, se eu não tiver um banheiro, né? O que é a necessidade de segurança? Segurança de violência, ausência de poluição, ausência de guerras. Agora, uma coisa interessante que eu aprendi nesse curso que fiz, e que é muito legal a gente perceber, essas duas, elas motivam pela falta. Quando elas estão preenchidas, você nem lembra. Faz o seguinte, deixa o centro aqui tudo muito mal arrumado, com um banheiro interditado, e aí, no intervalo da palestra, todo mundo querendo ir ao banheiro. Vai gerar uma motivação. Na próxima reunião, vai gerar uma motivação de que vamos arrumar, porque percebemos. Então, é ausência. Então, esse tipo de coisa, de segurança fisiológica, eles motivam pela ausência. Muitas vezes, quando a gente tem, a gente esquece. Mas isso teve que ser preenchido. Então, o que eu estou dizendo nisso? Eu não estou defendendo aqui que a pessoa não tem que preencher essas necessidades fisiológicas. Isso faz parte da vida. De segurança, sociais. Ter família, ter amigos, ter grupos sociais, ter comunidades. Outra coisa que as pessoas às vezes acham, não, se eu ganhar na loteria, aí eu vou ser feliz. Já está comprovado que não tem correlação entre uma coisa e outra. No trabalho eu aprendi, está ali, ó, remuneração é motivador? É, mas acaba logo. Eu quero também amizade dos colegas, interação com os clientes, eu quero um chefe que seja sociável, né? Eu quero reconhecimento, eu quero poder assumir responsabilidade, eu quero ter um trabalho desafiante, quero participar o mais possível das decisões. Isso não tem nada a ver com dinheiro e é desmotivador. Você pode trabalhar num local que você tem um salário gigantesco e que, se você não tiver as outras coisas, tu vai acabar não conseguindo ficar. Então, o dinheiro é importante, mas não é tudo. Então, não estou condenando a felicidade condicionada. Só estou dizendo o seguinte, a gente tem que saber reconhecer o que ela é. Isso é o psicólogo que explicou. Depois vocês batem no Google lá, quem se interessou, estuda, né? A gente estudava isso para saber o seguinte, como é que eu motivo meu funcionário? A gente não pode ser só chicote, a gente tem que aprender a motivar, né? Bom, agora eu vou mostrar a mesma coisa, parecida, budista. Ele vai chamar de 8 preocupações mundanas, aquilo que nos movimenta e que tem a ver com a felicidade condicionada. São 4 pares de opostos, de coisas que a gente passa a vida inteira correndo atrás disso. Vamos ver se é verdade ou não? Cada um vai fazer a sua análise. Querer ganhar e não querer perder. Um exemplo, o campeonato de futebol. Eu quero ganhar. Quando eu ganho, eu fico feliz, eu não quero perder. Em tudo na vida eu quero ganhar e não quero perder. É um tipo de preocupação mundana. Querer ser reconhecido, não querer ser ignorado. Eu fico o tempo todo correndo. Aí cada um tem a sua característica. Um é aquele que só pensa em ganhar e perder, quer acumular cada vez mais. O outro quer fama, quer ser reconhecido. Querer ser elogiado, não querer ser criticado. Nós tentamos puxar, quando chega o elogio, fiquei feliz. Quando vem a crítica, fiquei em depressão, não sei o quê. Ficamos correndo sobre isso. E a outra é querer prazer, através dos 5 sentidos, seja de que tipo for, e não querer a dor. Então, a pergunta é, vamos passar a vida inteira correndo só atrás disso? Não podemos ter um nível
dessas coisas e não precisar, depois de um certo tempo, ficar só nisso. Vamos desenvolver o amor, compaixão, alegria, equanimidade, que isso é de dentro. É porque tem pessoas que vão passar a vida inteira tudo nisso. Então ninguém está negando. Tá? Então a mensagem que a gente quer passar aqui é essa aqui, ó. E eu acho que é uma mensagem muito legal que um mestre budista escreveu. Saber o que estamos procurando vem de dentro, muda tudo. Porque eu posso passar a vida inteira sem ter sequer a percepção que a felicidade genuína só é encontrada pelo lado de dentro. Isso não significa que você não vai ter um cônjuge, que você não vai ter um carro, um trabalho satisfatório, e sim que você está florescendo. Esse conceito de eudaimonia, de marra-açúcar, de felicidade que brota inteira, é um sentimento que floresce de dentro. Eu, dentro da minha limitação, associo isso com uma alegria que é genuína, que não tem nada a ver com euforia, com uma sensação de bem-estar. Isso, para mim, é o reflexo. E você vai descobrir, então, que a sua felicidade também não depende tanto de eventos externos, de pessoas e situações que estão além do quê? Do seu controle. Você vai passar a vida toda tentando controlar a situação externa? Não, você tem que passar a vida tentando ter boas coisas externas, mas sabendo que a fonte é de dentro. Aquele cara que a mulher resolveu ir embora, ele tem que compreender isso. Ele não pode simplesmente ir lá e matar. E isso faz feio. Usando o bom senso, tudo que a gente falou aqui, tudo que eu falei até agora, é possível de se concluir pelo mero bom senso, de contemplar. A felicidade e o sofrimento que experimentam tem causas ou surgem do acaso? Porque a gente colocou no amor que todos os seres possam encontrar a felicidade e as causas da felicidade. Causas do sofrimento. Vou falar em 3 níveis. Nível grosseiro, que é aquele mais óbvio. Nível sutil, que não é tão óbvio, mas eu consigo perceber. E o nível secreto, eu não tenho nem ideia se eu não me voltei para esse assunto. O que é o nível grosseiro? É a ausência da sabedoria da causalidade. O que é a ausência da sabedoria da causalidade? Se eu quero ir bem na prova, eu tenho que... Se eu quero ter uma boa saúde, eu tenho que me cuidar. Tudo brota de causa e condições. Porque eu tenho a causa e tenho as condições. Para eu ter uma maçã, eu tenho que ter o quê? A semente da maçã. Isso é a causa. Mas eu preciso da chuva, eu preciso do sol, eu preciso da terra. Quando você vê, precisa de tudo. Isso são as condições. São causas também, mas que a gente está chamando de condições. Tá? O nível sutil. Quando, ainda pelo bom senso, eu sou aluno de uma escola, sou de uma sala de aula, e sou um cara que agrida as pessoas, rouba o material delas. Eu pergunto, os outros alunos, que ação com relação a mim você acha que eles vão ter? Eles vão querer me ajudar? Não. Vão ter raiva. Vão ter raiva de mim? Mesmo que não tenha raiva, eles vão me favorecer, eu vou conseguir alguma coisa boa com esse tipo de atitude? Ninguém gosta. Então, olha, ninguém usou nenhuma lei cristã, nenhuma lei budista, lei que eu digo é aquela caixa de ferramentas. Chegou à conclusão sozinho. Então, se eu quero, conseguir boas coisas, eu tenho que entregar boas coisas. Isso está ali no karma. O que eu recebo é exatamente condizente com o que eu estou entregando. Isso que eu estou chamando de saber, isso é uma sabedoria. Porque vocês acham que todo mundo já entendeu isso? Não. Está dizendo, não, Deus vai me castigar. Ou então no budismo, é o karma.
Mas karma é a mesma coisa que hábito. Karma e hábito é a mesma coisa. O que é hábito? Se eu for falar do ponto de vista científico, são as conexões neurais que você tem. Que a ciência já falou o seguinte: você pode reprogramar. Isso é o karma. A gente acha que o karma é alguma coisa que está vindo de fora para nos prejudicar. Não, ele está vindo de dentro mesmo. Porque eu vou tomar atitude, é como se eu apertasse um botão, eu vou lá e faço porcaria. Eu vou lá e agrido. Então, nível sutil. Por que eu tenho essas ações agressivas? Por que eu vou roubar? Porque tem uma coisa que está interna. E que eu vou chamar de emoções negativas. Quando eu estou com inveja, eu posso tomar uma série de ações negativas. Quando eu estou com aversão, com a raiva, caraca, as pessoas agridem de toda forma. Mas se eu tiver com má vontade, eu faço um monte de porcaria. Se eu tiver com má vontade, eu precisava fazer alguma coisa que ia ser boa para mim, e aí não vou porque estou com má vontade. Entendeu? Entende? Então, na verdade, na base dessas ações, tanto as que são boas ações, como as ações negativas, estão esses kleshas, esses obscurecimento, vou chamar de obscurecimento emocional. E tem um aspecto pior ainda. Quando eu estou com um certo tipo de emoção, o mundo que eu vivo é condizente com aquela emoção. Se a gente pegar a psicologia budista, ele vai dizer o seguinte: o inferno é um reino cuja característica é a raiva e o medo. Qualquer um de nós já teve no inferno. O dia que estava com muita raiva, que queria sair destruindo e detonando, você estava no inferno. E o nível secreto, que é o que a gente estuda aqui nas aulas de meditação, né? O que é o nível secreto? É aquilo que a gente não percebe. É que nem assim, você convida um mágico para a festa do seu filho, que tem 4 anos. Aí o mágico, muito bom, começa a fazer as coisas. O que acontece? O garoto acreditou, ele acha que aquilo é verdade. Isso eu vou chamar de delusão. O que é delusão? Eu não vejo a realidade e também não sei que não estou vendo. Já eu sou adulto, eu vou ter uma ilusão. O que é ilusão? Eu também não estou vendo um engano, mas eu sei que tem um engano ali. Então eu estou apenas iludido. Então o que é o nível secreto? Todos nós, tá, temos o que eu chamei de delusão, ou avidya, ou ignorância, que é uma falta de lucidez. É uma falta da sabedoria que a gente chama de prajna, uma sabedoria discriminativa, que consegue ver as coisas como elas são. Nossos olhos nos enganam, não vemos a realidade a nós próprios, tais como realmente são. Por exemplo, um familiar ia voltar às 5 horas da tarde e aí não volta. Começa a demorar. Aí a pessoa já começa a ficar com medo. Será que aconteceu isso? Será que aconteceu aquilo? O mundo vai se tornando assustador. Tudo passa na cabeça da pessoa. Ela está vivendo de novo no inferno. E daqui a 2 horas chega a pessoa: não, aconteceu um transtorno, teve um acidente qualquer, o trânsito ficou fechado, eu não consegui chegar. Então, com as emoções, o mundo que a gente está vendo vira um ou vira outro. Na verdade, o mundo que a gente vive não é tão objetivo assim. Então, isso são as causas do sofrimento. Agora, se eu tenho a avidya, então quando eu falo que todos os seres possam encontrar a felicidade, se livrar do sofrimento e das causas do sofrimento, eu estou falando nesses 3 níveis. O sofrimento grosseiro, que na verdade é a gente, né, e conseguindo, não é ser perfeito, que é impossível, é a gente conseguir ter ações melhores, que o número de ações melhores prevaleça, que onde eu estou tendo ações ruins eu consiga ganhar consciência para poder alterar, porque são hábitos, né? Eu consiga perceber que na base que impulsiona essas ações estão isso aqui, por isso que tem a meditação. Meditação não é para ficar... Não, meditação é para tu conhecer a tua mente, a mente do macaco louco, que fica dizendo para você: você é uma má pessoa, você é incompetente. Isso é o macaco louco, que a gente falou na outra. O macaco louco diz pra gente. E o que é
esse nível secreto, que é a falta de sabedoria real? Eu acredito. Eu penso que eu sou aquilo que o macaco louco está dizendo. Também no nível secreto, sem perceber, imputamos ao mundo, já falamos sobre isso, um caráter permanente que não tem, não corresponde aos fatos. Minha visão é ingênua, vou sofrer. A gente está ali e a impermanência acaba nos atropelando. Separatividade, egocentrismo, eu-outro, dualidade. Não percebemos que tudo está interligado. Isso é um ponto chave, gente. Não percebemos que tudo está interligado. Se eu pegar essa folha de papel aqui, poderia dizer, aqui está uma folha de papel, ela tem uma existência intrínseca, ela está aqui, ela não depende de mais nada. Para essa folha de papel estar aqui, precisou existir a árvore, do qual foi tirada a celulose. Alguém tirou a árvore, alguém já tinha plantado, precisou da terra, precisou do sol, precisou da chuva, precisou da pessoa que transportou, depois que fez o papel, e também precisou de mim, que estou mostrando o papel, e precisou de vocês, que estão vendo o papel. Se não tivesse a consciência que está vendo o papel, esse papel não estava existindo. Sem a consciência que vê, isso não existe. Dentro dessa ótica que eu estou falando. Então, o que é a separatividade? A gente pensa o seguinte: isso existe por si só, quando na verdade isso está conectado com tudo, absolutamente tudo. Vale para a gente também. Para eu estar aqui, eu precisei ter o meu pai e a minha mãe. Eles precisaram trabalhar, eles precisaram me cuidar, mas o meu pai e minha mãe precisaram do pai e mãe deles. Você vai ver que eu precisei de todo mundo desde o começo, que eu precisei de tudo. Isso é interdependência. Enquanto a gente não tiver isso, o que vai acontecer? Eu, em vez de ver essa interdependência, eu vejo a separatividade. O que é a separatividade? Eu vejo aqui e vejo ali o outro. Eu quero agarrar as coisas para mim, que é o apego. Se alguém me tirou o que eu estou querendo, está disputando comigo, o que eu faço? Vou dar, chega para lá. Não é isso? Né? Por outro lado, se eu também não consigo, então você vai ver o seguinte, que todos aqueles clichês, todas aquelas emoções, elas na verdade, elas nascem porque o meu olhar é enganado, porque eu vejo como separado aquilo que não tem separação. E aí você entende mais ainda a questão do karma, quando a gente diz, não faça aos outros que retorna para você, não é porque ninguém chegou lá e retornou para você, não, é porque você não é separado. Você está interferindo nos fatores que te geram. Se você está interferindo mal, o que vai acontecer? Tudo está interligado. Isso é uma visão, isso é a visão da sabedoria. Agora tem uma coisa muito importante. O que é iluminação? Iluminação é quando os nossos olhos veem isso, mas veem isso constantemente. Nós somos que nem, sabe o botão liga e desliga? Nesse momento o botão liga está ligado, estamos percebendo a impermanência. Mas quando a gente sair daqui, o que vai acontecer? Nós somos hábitos, nós vamos voltar a enxergar de que jeito? Comum. O que é a meditação? É o treino para que eu possa cada vez mais ver assim. Eu tenho que levar para todas as situações da minha vida essa visão. Por isso que tem a palavra mágica, maravilhosa. Eu tenho que praticar. Praticar eu vou ficar ligando esse botão. Daqui um pouco ele fica mais tempo ligado. Daqui um pouco ele fica menos apagado. E daqui um pouco eu vejo sempre assim. O sempre assim. Então quando eu já percebi, eu de uma certa forma já tive uma iluminação. Só que eu tenho que levar essa iluminação para todos os cantos da minha vida. Para todos os campos. E o último, vou ter que correr agora um pouquinho. Não percebemos a construção das bolhas de realidade em que vivemos. Nós vivemos em bolhas de realidade que a nossa mente constrói. Hein?
Vou tentar explicar com um exemplo rápido, não vou poder desenvolver muito, que é o exemplo que eu sempre dou, que eu acho maravilhoso. Vamos pegar 6 pedaços de madeira. 6 pedaços. 6 pedaços de madeira. 6. Vamos pegar um lugar que esteja gramado, fazer um risco assim, retangular, grande. Em cada canto a gente bota as madeiras, um aqui e o outro lá. O que eu estou construindo? Campo de futebol. Agora pega uma bolinha e joga ali. Tá? Agora faz o seguinte, pega as pessoas, bota na torcida, pega pessoas, bota jogando. Começa o jogo. Para quem está naquele jogo ali, vocês conhecem casos de pessoas que matam por causa do jogo? Tem ou não tem? Vocês conhecem casos de pessoas que o resultado do jogo traz felicidade ou traz sofrimento? Eu mesmo, quando eu tinha lá meus 12 anos, tá? Eu flamenguista, o Flamengo só perdia do Botafogo, e eu tinha um colega que era botafoguense, cara, eu sofria muito. Então, olha só, agora eu pergunto, vocês estão percebendo que isso tudo é fabricado? Isso é fabricado. O jogo foi fabricado. É como se fosse o quê? Uma realidade virtual. É igual quando você senta no computador. Hoje em dia é mais fácil de entender, é a mesma coisa. É tudo fabricado. Agora eu digo para você o seguinte, dentro do jogo, você vai conseguir a genuína felicidade? Não. Por quê? Porque você vai estar hora perdendo, hora não adianta. Você hora vai perder, hora vai ganhar. Vai brotar todo tipo de emoção? Vai. Tudo construído. Em cima disso giram milhões de dólares, todos os países envolvidos, milhões de pessoas nessa bolha. Por quê? Porque eu estou vendo isso aí de uma forma com uma existência intrínseca. É como se eu dissesse assim, isto é. Isso é assim. Mas a gente que veio construindo, a gente pode perceber que por o jogo ter sido construído, ele não é. Ele é uma fabricação. Então posso dizer o seguinte, que esse jogo ele é vazio dele mesmo. Porque com essas madeiras eu podia ter feito outra coisa. Eu construí aquilo. Então eu vou dizer, não, esse jogo é vazio. É o tal da shunyata no budismo. Ele não tem existência intrínseca. Ele é vazio de uma realidade inerente. Então, isso é, agora eu estou dizendo, isso não é. Mas eu não estou dizendo isso não existe. Que aí vem o terceiro passo. Embora seja fabricado, aquilo não é operativo? Opera. É bonito de se ver. Então, o que significa isso daí? Agora eu vou dizer, não, isso é. Mas esse isso é um outro isso é, totalmente diferente do primeiro. Esse isso é está mostrando o seguinte, ele é só uma aparência. Eu não posso negar que ele está ali, mas assim, ele é só uma aparência. E quando eu vejo dessa forma, eu só tenho uma forma de ver. Eu estou o quê? Fora da bolha. Se eu estiver na bolha, eu não vou ver. Para eu ver isso, eu tenho que estar fora da bolha. Aí você vê. Você não precisa negar o jogo. Só que ele não vai mais te arrastar como arrastava. O que é estar fora da bolha? É a visão. E isso, gente, a gente pensa às vezes que o ensinamento espiritual significa acúmulo de conhecimento. Não é. Isso daí, visão, só tem um jeito. Ou você vê, ou você não vê. Eu não tenho como falar isso para vocês, dizendo, vamos fazer uma teoria e escrever um livro. Vocês viram? É o que interessa. Isso é a visão. A gente chama o seguinte, isso é passar a mente do Buda para a sua mente. Na verdade, esse caminho da iluminação, ele passa por a gente ter uma mente igual a do Buda. É como se ele pegasse, em vez de dar um monte de ensinamento, ele está passando a visão. Pegou, pegou. A mesma coisa que eu falei antes. Se eu conseguir ver, e se eu conseguir perceber que todas as situações da minha vida
São bolhas de realidade construídas a partir de quê? Dos conteúdos internos que eu tenho, que foram gerados desde que eu nasci, com tudo que eu absorvi do meu pai, da minha mãe, do ambiente. E se eu quiser acreditar em vidas anteriores, vem também dela, mas se eu não quiser, eu posso ter de genética que está trazendo também. Então, o mundo objetivo, ele não é, ele é vazio, mas ele é. Então, quando você conseguir olhar todas as situações da sua vida dessa forma, é a mesma coisa. A gente acendeu a luzinha aqui, né? Mas você vai ter que fazer isso brilhar em todos os outros campos aí da vida. E não adianta, isso não é uma questão que se convence ninguém, a pessoa tem que perceber se é. Será que você já teve alguma situação de vida que você via de uma certa forma e que agora você vê totalmente diferente? Mas como é que eu via daquele jeito, agora eu via para lá, agora eu vejo para cá? Por quê? Porque a sua essência verdadeira, ela é liberdade, ela é vazia de qualquer construção. Mesmo que você esteja preso na bolha, tá? Essa liberdade continua a existir. Um dia você vai descobrir, por exemplo, uma mulher que vive com alguém que espanca e passa assim, um belo dia ela acorda, o que eu estou fazendo aqui? É isso. Essa liberdade prevaleceu. Então, isso é visão. Isso é a visão. E a visão não é por ensinamento, é por a gente ver. Agora, se eu entendi, aí eu vou ter que praticar prática. O que é praticar prática? É eu começar a contemplar tudo na minha vida para ver isso acontecendo. Isso é iluminação. E olha só, e isso é a fonte da verdadeira compaixão. Porque você vê o seguinte, você vê aquele torcedor, em que aquilo é a vida dele, é o mundo dele, matando por isso, tá? Fazendo as maiores atrocidades, sofrendo, quando na verdade aquilo nem existe. E dentro da bolha trabalha o que? A causalidade. O que a causalidade é? Eu dei um chute no outro, vem o juiz e falta. Isso é causalidade. Quando eu saio da bolha, essa causalidade não existe. Bem e mal só tem dentro da bolha. Nesse aspecto que eu estou falando, não tem como ter o bem sem ter o mal, e vice-versa. Não tem como ter o alto sem ter o baixo. E isso é um ensinamento complicado. Deu para entender? Beleza. Então vamos em frente aqui, que eu vou fazer a meditação, porque não vai dar tempo de eu tudo aqui. Que é a sabedoria da causalidade, né? Nível grosseiro, já falamos. Redução das emoções negativas, eu estou trabalhando no aspecto sutil. Se eu praticar isso que a gente está estudando hoje aqui, amor, compaixão, alegria, equanimidade, vai me gerar, fazer o quê? Gerar bolhas melhores, que é o primeiro passo. Bolhas melhores, que é o que a gente pode fazer. E ao mesmo tempo, a gente vai tentando desenvolver essa visão lúcida e ampla dessa liberdade, tá? Então, quem age com amor, alegria, equanimidade, vai construir boas coisas. A sua casa vai ser em paz, os seus ambientes vão ser em paz. Quando você encontrar dificuldade, você vai olhar com olhos de compaixão. E aí você pode ser um praticante no mundo, que eu acho a coisa mais maravilhosa. A gente não precisa ser monge. A gente pode ser um praticante, tipo um agente infiltrado dentro do mundo do samsara. Entendeu? Não é chegar, não, agora eu quero ser bonzinho. Eu fui na palestra, pessoal, eu acho que é ser bonzinho. Não, você não vai falar nada. Você só vai procurar agir de uma outra forma. E isso vai ser o seu treinamento no mundo. Bom, vamos passando isso. Então tá aí os 4 pensamentos, né? Eu queria pedir uma coisa para vocês. Mas assim, aqui nada é obrigatório, faz quem quiser. Vamos recitar. Uma forma de praticar é a gente recitar esses 4 pensamentos, tentando ter o sentimento, tá? Mesmo que pareça fake, né? Muitas vezes a gente faz o seguinte, nos budismos tibetanos eles nos ensinam, né? Pensa primeiro em alguém que você tenha muito amor, que te dá uma sensação gostosa, para que o sentimento apareça. Aí depois você vai fazer a prática.
Vamos sentar numa posição de meditação, que é os 2 pés firmes no chão, tá? Para ter uma base, uma posição confortável. Tenta apoiar a mão nas coxas. Ache uma posição confortável, tá? Vamos nos conectar com o nosso interior. É um momento de liberdade nossa. É um momento em que nós não temos nada para explicar, nada para compreender. É de total liberdade. É de ser aquilo que a gente é, no mais puro da nossa essência. E isso a gente encontra estando aqui e agora. Vamos trazer ao nosso coração a imagem de uma pessoa que a gente goste muito. Pode ser a mãe, o pai, o filho, um irmão, qualquer pessoa que desperte em nós essa energia amorosa no coração. Vamos pensar agora em alguma pessoa que seja diferente para a gente, que ela não causa nenhuma coisa nem outra. Ela realmente, ela é indiferente, tá? E tenta expandir essa energia que você sentiu no coração para essa pessoa. Sentindo que essa energia chegou até a pessoa. Isso não se explica. É o nosso sentimento. Vamos pensar agora numa pessoa que a gente tenha dificuldades ainda. Que a gente tenha dificuldade de relacionamento, qualquer nível de dificuldade. E vamos fazer com que essa mesma energia que estava no coração se expanda até essa pessoa que nos traz dificuldades. O motivo para a gente fazer isso é que a gente já consegue ter um olhar de perceber que tudo de inadequado que aquela pessoa produz e faz, na verdade era um mero desejo de ser feliz, mas que por falta de sabedoria faz a pessoa realizar apenas as coisas que vão trazer sofrimento. Isso nos traz compaixão, por ver que a pessoa podia conseguir tudo de bom e está conseguindo tudo de mal, porque não compreendeu a sabedoria da causalidade, porque não compreendeu o aspecto sutil das emoções e porque está preso em bolhas de realidade, construídas a partir de orgulho, inveja. Agora vamos trazer essa energia para nós mesmos. Você pode pensar que essa energia amorosa, imagina que é como se fosse uma pequeníssima esfera de cristal no centro do seu coração, bem no centro. E que dessa esfera emanam raios de luz branca que vão preenchendo o seu corpo inteiro, cada célula, com essa energia amorosa. Você também
tem procurado, tem se esforçado, né? Tem praticado, está na caminhada. E isso é muito bom. Então a gente não pode ficar se criticando, se mortificando. A gente tem que gerar, aumentar a nossa consciência. Perceba então a luz expandindo, ocupando o seu braço, todo o seu peito, todos os membros, até a cabeça. E agora, deixa que essa luz se irradie em todas as direções. E alcance os seres que havíamos pensado antes. Alcance também todos os seres, quer eles sejam seres humanos, animais, seres humanos que já não estão mais aqui no planeta, não importa onde estejam, seres de qualquer dimensão, imperceptível para nós, também são alcançados. Isso está alcançando a todos os seres. E agora, com esse sentimento no coração, vamos recitar os 4 versos. Que todos os seres possam encontrar a felicidade e as causas da felicidade. Que todos os seres possam se libertar do sofrimento e das causas do sofrimento. Que todos os seres nunca sejam separados da grande felicidade que não conhece sofrimento. Que todos os seres possam permanecer na equanimidade, livres do apego e da aversão. Que todos os seres possam encontrar a felicidade e as causas da felicidade. Que todos os seres possam se libertar do sofrimento e das causas do sofrimento. Que todos os seres nunca sejam separados da grande felicidade que não conhece sofrimento. Que todos os seres possam permanecer na equanimidade, livres do apego e da aversão. Agora vamos recitar para você mesmo. Onde tem todos os seres, você vai dizer eu. Que eu possa encontrar a felicidade e as causas da felicidade. Que eu possa me libertar do sofrimento e das causas do sofrimento. Que eu nunca seja separado da grande felicidade que não conhece sofrimento. Que eu possa permanecer na equanimidade, livre do apego e da aversão. Vamos lembrar agora daquela pessoa com a qual nós temos dificuldade. Visualiza como se ela estivesse na sua frente, olhando para a mesma direção que você. E vamos desejar para essa pessoa. Você pode falar o nome dela internamente, tá? Que seria assim: que o fulano possa encontrar a felicidade e as causas da felicidade. Que ele possa se libertar do sofrimento e das causas do sofrimento. Que ele nunca seja separado da grande felicidade que não conhece sofrimento. Que ele possa permanecer na equanimidade, livre do apego e da aversão. A gente estava fazendo isso, mas tem um ponto que eu não posso passar para a palestra sem falar. Tá? Já falando sobre a irradiação do sentimento. Não dá para explicar. O sentimento chega. Quando a gente tem um ser que se foi, a gente acha que está apartado. Pelo sentimento, ele pode continuar a viver, por um desejar de tudo isso de bom para ele. E não tenham dúvida que ele recebe. Tá? Agora, se você me pedir, explica isso cientificamente, eu não posso.
Mas eu vou te dizer, a ciência também não explica o emaranhamento quântico, em que informação é transmitida se não se sabe como. Então, o problema é quando a gente quer explicar, tá? Isso não precisa explicar, isso é um sentimento. E isso faz com que a gente lide com perdas de uma maneira muito melhor. Que em vez de nós ficarmos ali tomados pela tristeza, a gente pode usar essa prática para ajudar a pessoa. E ela vai receber. Tá? Esse era um ponto. O outro ponto, que é esse aqui. Purificação das relações em todas as direções. Isso é purificação do karma. Se você tem alguém que você tem muita dificuldade, seja do passado, até que já morreu, isso é a forma de você purificar essa relação. E isso tem a ver com a meditação, que vai depois ser mais profunda. É a forma budista de ligar com o imposto. É isso. É isso. Não, ele é vivo. O imposto é vivo. Assim como o personagem da bolha de realidade é vivo. Aquele personagem que está ali, ele é vivo. Então, o que eu digo é o seguinte, não precisa de elaboração. Nessa parte da meditação, precisa do sentimento. A justificativa para a gente desejar isso, para aquele que nos prejudicou, já está dada. Ele é ignorante, ele está fazendo a causa para ele ser infeliz. E isso é motivo de compaixão. Essa é a grande compaixão. Ela não vê a quem, porque ela olha com esses olhos. Não significa que você vai permitir que essa pessoa, se é uma pessoa viva, faça qualquer coisa com você. É unilateral. Entendeu? E com isso, eu só posso dizer, faça a experiência e vê o que acontece. Vamos para o fim, tá? A purificação das relações é fundamental para que nossa meditação da plena atenção possa se aprofundar. Se você está cheio de questões, tu não vai conseguir ter paz na meditação. O teu macaco louco vai andar demais. Já fizemos práticas complementares a essa prática, fáceis de fazer. Prática da gratidão. Pratique agradecer. Sair, que solzinho gostoso. Gratidão, muito obrigado. Agradeça, ache formas de agradecer. Em cada pessoa, primeiro procure ver as suas qualidades. A gente normalmente vai ver logo os defeitos. Em cada situação, primeiro procure ver tudo que ela tem de positivo. A gente já vai direto no que é. Quando a gente está na bolha, a gente tem um viés de olhar. A gente só está vendo o negativo muitas vezes. E agora, procure soluções e não problemas. Tem gente que só procura problemas, a gente tem que procurar soluções. O resultado disso será a construção de bolhas melhores. E o resultado será a alegria. Estou correndo, né? Benefício já falei mais ou menos. Às sextas-feiras, terceiras de cada mês, a gente pratica essas coisas aqui. E para terminar, é muito difícil que num debate que tivessem diversas correntes religiosas, filosóficas, né, que eles chegassem, sabe, a um acordo sobre questões da doutrina filosófica, da metafísica e até sobre menos temas importantes. Mas tem uma coisa em que a confluência, o consenso se faz de imediato. Qual seria esse ponto? Está aqui. O mais importante é um bom coração. O amor e a compaixão são o coração da prática espiritual. O Dalai Lama costuma dizer, minha religião é o bom coração, e eu estou de acordo com ele. E para terminar, vocês que ouviram essa palestra, têm uma visão agora, tá, sobre a questão da compaixão, do amor, da alegria e da equanimidade, tá, que se ampliou um pouquinho. Vamos supor alguém que chegou aqui, que eu sei que aqui ninguém está vindo do zero, mas suponha que fosse alguém que tivesse vindo do zero, que às vezes tem, né, gente? Né?
essa palestra daria um começo para a pessoa contemplar essas coisas. Não é para decorar, é para contemplar. Mas agora que você já contemplou, que a gente já tem esse mínimo, eu vou resumir a palestra em uma só frase. Quando vocês verem essa frase, lembra de tudo que eu falei, porque isso está aqui já depositado. Essa frase quer dizer isso. Usa quem gostar de praticar assim. A frase é a seguinte: Om Mani Padme Hum, que é como se fala no Tibete. Em outros lugares se fala Om Mani Padme Hum. Eu, como sou tibetano, Om Mani Padme Hum, que está escrito ali na escrita tibetana. Quer dizer, eu não sei se essa é tibetana ou se está em sânscrito, não sei. Om Mani Padme Hum. Então, eu que entendi, eu que tenho essa compreensão, eu posso usar o mantra. E assim, quando você tiver ver uma situação que você não sabe o que fazer, cada um pode usar uma prece sua, mas isso é muito rápido. Nem pense. Om Mani Padme Hum. Tipo assim, esse assassinato que aconteceu das crianças, não tenho o que falar, só posso falar o seguinte para essa situação: Om Mani Padme Hum. Isso é o mantra da compaixão. Dentro desse mantra, eu agora que entendi o que tem ali, tem tudo isso que eu falei e muito mais. É uma forma de praticar. Para encerrar, eu queria primeiro desejar a cada um de vocês que vieram aqui, tá, que o amor e a compaixão esteja sempre na vida de vocês, que a felicidade mundana e genuína esteja na vida de vocês, que a gente, à medida que compreenda isso, que a gente possa ser agentes infiltrados no samsara para ajudar outras pessoas, né? Fazendo da forma que não for possível, não temos que fazer aquilo que não dá, mas na motivação interna, sim, dessa forma. A ação prática é aquilo que a nossa sabedoria nos permitir, no momento. Mas é o que eu desejo para cada um de vocês. E quem quiser vir aqui nas terceiras sextas-feiras para praticar meditação, praticar os 4 pensamentos, é nisso que gira. Não tem novidades, é sempre isso. Aprofundando mais, vendo um ponto, vendo o outro, que é a própria atividade do centro, que gira também é nisso. Às vezes com outras palavras, com outra terminologia. Isso aqui é um ambiente de luz incrustado aqui no Grajaú. Isso é uma coisa maravilhosa que está aqui pertinho da gente. Que a gente não precisa ir lá em Campo Grande, não precisa ir em Copacabana, a gente mora aqui e já está aqui. A terceira sextas-feiras do mês, às 19 horas. É uma coisa. O que é o Deus interior? É porque essa felicidade ela vem de dentro e não vem de fora. Quando eu vejo de forma grosseira, eu posso ver dessa forma, não tem nada de errado. É uma aproximação. Mas quando eu começo a entender mesmo, eu vejo que o Deus não está fora, ele está dentro. É descoberto dessa natureza da gente. E para terminar, a gente vai fazer uma prece de dedicação. O que é uma prece de dedicação? Que qualquer coisa de bom que a gente tenha gerado aqui, que isso seja distribuído para o benefício de todos os seres, tá? Ao longo de minhas muitas vidas e até esse momento, todas as virtudes que eu tenho alcançado, inclusive os méritos gerados por essa prática e todas as que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Possam a doença, a guerra, a fome e o sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta e em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais quanto o tecido do sonho durante a noite, e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres, Budas e Bodhisattvas em conjunto, seja qual for sua motivação, sua ação benéfica e preces auspiciosas
seja qual for sua onisciência, realizações e poderes benévolos, e seja qual for sua imensa sabedoria, eu, que igualmente venho para beneficiar os seres, rogo para que possa alcançar as mesmas qualidades. Nesse exato momento, possam nem mesmo os nomes doença, guerra, fome e sofrimento serem ouvidos pelas pessoas e nações da terra, mas possam sim sua conduta moral, mérito, riqueza e prosperidade crescerem, e possa a suprema bem-aventurança e bem-estar sempre surgir para eles. Sonandei tante jipane tonene pedranam pangene tiganati baladrupaye sipe soli driwa driwa. Muito bem, muito obrigado. Thank you.